E a gente segue falando sobre coronavírus. Eu tenho o prazer de conversar agora com o médico Paulo Porto de Melo. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Clube. Feliz ano novo para o senhor. E eu já começo perguntando quais lições o senhor tira até agora desta pandemia da Covid-19. Ótima tarde, feliz ano novo mais uma vez. Boa tarde, André. Ótima tarde para você, para os nossos telespectadores. Eu acho que o que a gente tira de notícia aí dessa pandemia que nos assolou em 2020 é a grande capacidade que a ciência tem de responder, não é? E isso eu não estou me referindo a vacinas especificamente, que também deram um grande avanço, mas me refiro principalmente ao tratamento. Então, nós vimos no início uma pandemia que tinha aí quase 5% de letalidade e isso já caiu para menos da metade, em menos de um ano. E isso se deve ao desenvolvimento de estratégias para realizar o tratamento precoce e que tem tido amplo sucesso. O senhor acredita, então, doutor, que o uso de medicamentos no tratamento precoce foi de suma importância para a diminuição dessa letalidade, dessas mortes? Eu não tenho a menor dúvida disso, André. Basta a gente ver exemplos aqui dentro mesmo. Então, nós temos a cidade, por exemplo, de Belém, do Pará, que entrou realmente numa situação de colapso, de falência. Então, não havia mais leitos disponíveis para atendimento do Covid-19. Na verdade, não tinha leito nenhum em um hospital. Houve uma situação lá caótica, realmente, e os médicos, então, adaptando uma estratégia que tinha sido, em parte, empregada na Espanha pela doutora Marina Bucar, mas foi aprimorada aqui no Brasil pelo doutor Roberto Zeballos. Eles começaram a utilizar medicamentos de uma forma empírica, precoce, já que não tinha leito, era o que tinha para fazer, antiético seria não fazer nada, e surpreendentemente, em 2 semanas, a cidade de Belém voltou à sua normalidade. Temos outros exemplos, como aqui no interior de São Paulo, na cidade de Porto Feliz, cujo prefeito, Dr. Cássio, é médico, então ele adotou por lá uma estratégia de tratamento precoce, uma estratégia de profilaxia com algumas medicações, e é uma das cidades do Brasil com a menor taxa de letalidade, menor até do que 0,5%, bem menor do que a média nacional. Então, isso são exemplos que nos dão bastante esperança e nos mostram que aprendemos, sim, a manejar essa doença. Na história da medicina é sempre assim, a doença começa muito grave e aí a gente vai aprendendo a tratar, reconhecer mais precocemente, tratar mais precocemente, deixa de fazer algumas coisas que a gente acreditava que eram boas e que se provaram ruins, e aí a evolução se torna nítida na letalidade. Doutor Paulo, por que então, na opinião do senhor, esse protocolo ainda não é amplamente utilizado no Brasil para realmente evitar que a pessoa seja internada? Olha, na realidade, se você for observar, André, houve uma mudança bem grande na postura do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, antes, ele solicitava que a pessoa ficasse em casa, só fosse ao hospital em caso realmente de desconforto respiratório, e hoje não é o tipo de orientação que a gente tem no Ministério. Então, você pode ver aqui pelas estradas de São Paulo, há outdoors, onde se lê, olha, qualquer suspeita, procure o médico, não espere. Então, essa mudança ela é significativa, é vista até numa campanha aí de meios físicos, aí em outdoors, em estrada, etc., a gente está conseguindo acompanhar isso, né? Em relação ao porquê esse protocolo ele não é amplamente aceito, veja, isso tem a ver com a resistência de algumas pessoas, de alguns médicos que acreditam apenas na medicina baseada em evidência e se arvoram do fato de dizer que a ivermectina, por exemplo, que a manita, que a hidroxicloroquina não são medicações desenvolvidas para tratar o coronavírus. Mas a medicina está cheia de exemplos de medicações que não são desenvolvidas para alguma coisa e depois se revelam um sucesso para aquilo. Então, por exemplo, minoxidil, que se usa para queda de cabelo, é um antihipertensivo. A medicação que os homens usam para tratar disfunção erétil, por exemplo, era uma medicação que estava sendo pesquisada para uso cardiológico. Existem medicações para vertigem que a gente usa para profilaxia de enxaqueca. Então, isso é algo usual dentro da medicina. Além do mais, pode-se dizer que não havia evidência científica para o uso dessas medicações no início da pandemia. Hoje, com quase um ano, nós estamos aí com 10 meses, nós já temos um corpo robusto de evidências que nos garantem segurança em utilizar esse tipo de medicação, não é?
E, além disso, os dados falam por si só, não é? A gente vê os pacientes que utilizam, evoluem com menos gravidade, raramente precisam ser hospitalizados. Quanto mais serem internados na UTI, a taxa de letalidade cai muito, enfim. Isso é uma coisa, o tempo vai acabar convencendo as pessoas porque os dados estão aparecendo. Doutor Paulo, qual a opinião do senhor com relação ao lockdown, o fechamento dos estados? Isso funciona para conter o avanço do coronavírus ou é ineficaz? Olha, André, eu tenho 2 pontos aí para tocar, eu vou tentar ser breve, mas quem quiser depois pode fazer contato, eu me estendo a respeito disso. Primeiramente, não podemos esquecer da função do lockdown. Quando se falou lá atrás em trancar a cidade, a ideia não era diminuir o número de óbitos nem diminuir o número de infectados. A ideia era simplesmente dar tempo para que o serviço de saúde se estruturasse, então adquirisse novos respiradores, contratasse pessoal, abrisse novos leitos de UTI para receber esse maior fluxo de pacientes. É inadmissível que em 1 ano o sistema de saúde ainda não tenha tido tempo para se adaptar. Na verdade, isso não existe. É óbvio que o sistema de saúde já está adaptado, porque raras exceções aqui no Brasil a gente não teve colapso. Teve em Belém, teve em Manaus, mas realmente você não viu as pessoas morrendo pela rua sem leito de hospital. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, de forma muito inesperada para os críticos, existem trabalhos sérios mostrando que a maior parte das infecções ocorre dentro de casa. Então, há um estudo de Nova York, por exemplo, mostrando que 84% dos infectados estavam dentro de casa. Agora mesmo vocês deram uma notícia a respeito de uma casa de cuidado de idosos com vários infectados. E vai se dizer o quê? Que esses idosos desrespeitaram a quarentena e saíram à rua? Claro que não, não é? Isso acontece porque muitas vezes um portador assintomático está ali dentro daquele ambiente, não toma os cuidados necessários e acaba propagando essa doença, que convive muito mais dentro daquele ambiente fechado. Não adianta você, por exemplo, estar dentro da sua casa, pedir uma comida e o entregador te entregar com Covid. Como é que você sabe que o camarada efetivamente teve todas as cautelas ao manusear o seu pedido, não é? Isso não está no seu controle. É diferente de você poder sair com toda a cautela, usar máscara, manter o distanciamento, usar álcool em gel, vai ao mercado, compra a sua comida, vai lá, você cozinha, você faz. Você tem muito mais controle da situação, entende? Além disso, existe um estudo canadense sério, muito sério, que aplica uma metodologia muito conhecida que chama análise de custo-benefício, né? E essa análise ela foi feita em números de vidas perdidas, tanto em situações de lockdown, quanto em situações onde não é feito lockdown. E essa análise ela chegou à conclusão que o número de vidas perdidas pode ser de 5 a 54 vezes maior nos locais que fazem lockdown. Aí você fala, puxa, mas morre, então vai morrer mais gente de coronavírus? Não, porque aí você faz a contabilização de tudo. Então, vou te dar um exemplo. Muitas pessoas com câncer que faziam quimioterapia deixaram de fazer quimioterapia porque tinham receio de ir ao hospital e contrair Covid, já que estavam imunodeprimidas. Muitas pessoas que têm uma doença coronariana, que começa a sentir uma dor no peito, deixaram de ir ao hospital e estão adiando sua cirurgia em função disso e podem subitamente infartar e falecer. Muitos diagnósticos precoces de câncer, principalmente, um exemplo mais claro aí é o câncer de mama. Então, a mulher faz o autoexame, identifica ali um nódulo, aí fala, bom, mas como é que eu vou fazer agora se eu não consigo marcar consulta no SUS? Porque está tudo voltado para o coronavírus. Então, esse estudo levou em conta todas as mortes que poderiam ocorrer por dificuldade das pessoas acessarem o sistema de saúde, porque ele está direcionado apenas para o coronavírus. E no Canadá, a posição que o Canadá ocupou lá é que é 10 vezes pior o lockdown horizontal, do jeito que foi empregado lá e do jeito que foi empregado aqui no Brasil, do que se fazer um isolamento apenas dos grupos de risco. Então, morrem 10 vezes mais pessoas do que morreriam pelo Covid se o grupo de risco apenas fosse isolado, não é? Isso está publicado, isso já está comprovado, não é? Então não vejo muita discussão nem muito benefício de se instaurar de novo um lockdown em São Paulo. Neurocirurgião, Dr. Paulo Porto de Mello, muitíssimo obrigado por ter tirado aí um pedaço do seu dia para participar conosco ao vivo e contribuir, claro, trazendo muitas informações para a gente. Estou te ouvindo. Agradecendo ao senhor, doutor, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube.